Getúlio Vargas ele está surgindo exatamente nesse período. Ele está crescendo com uma força muito grande. Ele tem um carisma enorme, uma capacidade de diálogo estupenda, uma retórica que quase nenhum líder no Brasil conseguiu imitar. Nem mesmo umas personalidades que pode pegar dois exemplos opostos, extremos nessa, né? O Jânio Quadros, daquela forma empolada, falando latim, e o Lula falando a língua que ele fala. Nenhum dos dois conseguiu ter a capacidade de diálogo, de apelo de um Getúlio Vargas, que é adorado pela academia, ele é adorado pela esquerda, conseguiu conquistar a gente de direita e tudo mais. E nesse período no mundo está surgindo o fascismo. Quer dizer, desse grande movimento populista, não monárquico e antimonárquico, buscando grandes líderes, está surgindo o fascismo ainda no mundo. E o fascismo ele também surge com a mesma retórica, ou seja, vamos modernizar. Nós precisamos olhar para o futuro. Precisamos ter grandes lideranças. Nós precisamos agora sermos uma grande nação. Nós temos que apagar este passado agrário. Você lembra que boa parte desses países ainda, às vezes, tem países que são 80% agrários. E não só o Brasil, a gente está falando da Alemanha, por exemplo. A Alemanha que tem cidade pela Alemanha inteira, tem cidade grande. No Brasil é só pela costa. A Alemanha inteira tem cidade grande, tem em qualquer um dos estados. Ainda assim é um país majoritariamente agrário nessa época. Quem vai conseguir falar de toda essa tecnologia são os grandes líderes. O Stalin, por exemplo, naquela época, essa mesma época do Getúlio, todo o discurso dele, você vai pegar todo o grande discurso de Stalin, sem nenhuma exceção, ele vai falar do novo homem soviético. Vocês vão ver o novo homem soviético no automóvel. Quando o novo homem soviético tiver automóvel, vocês vão ver o futuro. Eu só estou pedindo mais sacrifícios, ou seja, trabalhem mais e comam menos. O discurso dele parece o de um vendedor de carros hoje. Parece de alguém tentando te vender um novo celular. Um discurso extremamente tecnológico. Para países que estavam passando fome. No caso da Europa, seja a União Soviética, seja a Europa Ocidental, por causa das tiranias. No Brasil, simplesmente porque a gente não tinha civilização ainda. Então, quando Getúlio aparece, ele surge com todos os elementos para ser o fascista brasileiro. Fascismo ainda naquela época, a gente ainda está falando de 20, de 30. O fascismo ele não está ligado ao mal absoluto como ele é hoje. Quando se falava, por exemplo, inclusive dos nazistas naquela época, era um grupo estranho, meio exótico, que falava algumas barbeiragens a respeito de judeus. E é isso. Ainda não aconteceu o Holocausto, ainda não teve Segunda Guerra Mundial. E o Vargas, ele tá lá apoiando isso. O Vargas, ele se inspira na coisa mais pai dos pobres de todas, que é o programa trabalhista fascista. A nossa CLT tá até hoje aí. CLT que foi implantada por Getúlio Vargas. Todo esquerdista hoje defendendo a CLT, ele tá com Getúlio Vargas aqui, ó. O que é a CLT? Bruno Garchagen, que escreveu um livro maravilhoso a respeito disso, ele até fala assim, olha, na verdade ela não é uma cópia. Ela é inspirada na Carta del Lavoro, do Benito Mussolini. Então, ele vai criando esses direitos trabalhistas, ele vai criando essas novas formas de atuação política. Tipo, é o velho pão e circo. Você dá, realmente, assim, dá umas migalhas ali para a população. Com o pão que a própria população fabricou, você só pega o pão para você e devolve umas migalhas, a população fala, sem esse político eu não teria migalhas.
E ele tá querendo entrar na Segunda Guerra apoiando o eixo. Esse é o político que Lula, que Dilma, que Cristóvão Buarque, que, sabe, Ciro Gomes, toda a esquerda brasileira atual se inspira. Na hora de falar, olha, o Brasil ele se modernizou, o Brasil é um país novo, o Brasil, a gente quer manter os nossos direitos, a gente quer criar direitos trabalhistas. Isso é varguismo 2.0. É a história do Brasil que a gente não aprende na escola. Gostou do vídeo? Antes de fechar, se inscreva no canal e participe da missão 1 milhão de inscritos até o final do ano. Caso a gente atinja essa meta, estaremos sorteando 100 assinaturas do Brasil Paralelo e os posters da série do Congresso. E caso tenha gostado do trecho, não deixe de fazer sua assinatura anual. Você terá acesso a essa entrevista completa e a todo o acervo do Brasil Paralelo. Além de expandir a sua consciência e aprender diretamente com os nossos professores, você estará financiando o nosso projeto. Somos uma empresa e vivemos e dependemos da venda de assinaturas. Sem isso, não é possível produzir as séries gratuitas. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer participar do Brasil Paralelo de maneira ativa, adquira sua assinatura, seja membro e tenha acesso ao núcleo de formação com aulas a vivo. Contamos com seu apoio. Obrigada.